Bom dia a todos. Agradeço à SBOG pela oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho, que é parte da dissertação aqui do primeiro autor, o Plínio Rodrigues, orientado pela professora Janice Druzian, ambos da Universidade Federal da Bahia, do programa de pós-graduação em Engenharia Química, e do qual eu participei como pesquisadora colaboradora. Então, o que é a bioconversão de azeite de dendê em polihidroxialcanoatos por diferentes cepas bacterianas? De onde surgiu essa ideia de utilizar esse substrato para obter esses biopolímeros? Atualmente, desde muito tempo, os plásticos sintéticos eles fazem parte do nosso dia a dia, nas nossas casas, nas embalagens que utilizamos, porque eles têm uma propriedade muito importante, que é a moldabilidade. Eles são capazes de adquirir formas quando utilizamos altas temperaturas e pressão, e aí eles se tornam versáteis, com excelentes aplicações. Então, temos aí plásticos utilizados para sacolas, embalagens de alimentos, aplicados até em bijuterias, CDs, N aplicações. Só que esses plásticos têm sido descartados inadequadamente e se acumulam no solo, nos nossos mares, nos rios, trazendo inúmeros problemas ambientais. E, além disso, eles têm baixa taxa de degradabilidade, ou seja, eles custam muito tempo para se degradar, e são derivados do petróleo, que é uma fonte não renovável. Quais seriam, então, as alternativas para a substituição desses plásticos sintéticos? Para que esse descarte inadequado seja reduzido. Uma alternativa, então, promissora para essa demanda é a produção de biopolímeros. E os polihidroxialcanoatos surgem aí com uma grande promessa de inovação. Eles podem ser produzidos como? Existem inúmeras cepas bacterianas que podem acumular nas suas células vários tipos de polihidroxialcanoatos. Como é que se faz isso? Usando estratégias, então, de cultivo, em que, num primeiro momento, nós fornecemos todos os nutrientes necessários para o crescimento celular e, após, limita-se um ou mais dos nutrientes e esses micro-organismos, em situação de estresse, acabam acumulando intracelularmente esses pHs, que são uma reserva energética. Esses polímeros, eles têm uma grande diversidade de aplicações, a depender do micro-organismo utilizado para a sua produção. Como vocês podem observar aqui, esses pHs eles podem ser formados de inúmeros monômeros diferentes, que podem variar em relação ao número de carbonos, podem ter, então, pHs de cadeia curta, cadeia média, cadeia longa, e com 14 ou mais carbonos, e os híbridos, que são uma mistura desses monômeros de cadeia curta e média. A depender dessa composição em monômeros, eles podem, então, ter diferentes aplicações. Os de cadeia mais curta, eles têm uma maior rigidez, então eles não se prestam para filmes flexíveis, por exemplo. Já os de cadeia longa, eles são mais fáceis mais flexíveis, mais fáceis de moldar, então podem ser utilizados para a produção de filmes flexíveis. A grande vantagem desses pHs, então, é a biodegradabilidade, ou seja, eles sofrem uma degradação por atividade biológica, enzimática até, com transformações químicas que fazem com que essa decomposição ocorra muito mais rapidamente do que nos plásticos sintéticos. Quais são os desafios, então, para a produção desses polímeros? Os principais são o rendimento produtivo baixo, como já visto em alguns estudos, e
o custo dos substratos, né, normalmente utilizados glicose, sacarose, que pode chegar aí até 50% do custo total de produção. E como é que podemos fazer para superar, então, esses desafios? Utilizar substratos alternativos e mais baratos, otimizar as condições de cultivo, testar novas cepas bacterianas, já tenho várias testadas, mas inúmeras ainda não testadas, e obter, então, estrutura e propriedades físico-químicas diferenciadas, dependendo dos parâmetros de produção otimizados. A palma está praticamente em tudo aqui nesse evento, então não poderia deixar de ser aqui no nosso trabalho. Pensamos, então, no azeite de dendê ou no óleo de palma bruto, por quê? Porque na região onde desenvolvemos o trabalho, é uma matéria-prima regional, né, na Bahia, tínhamos muito acesso, e a gente sabe que escolher uma matéria-prima, um substrato, para desenvolver um produto, ela tem que estar disponível no local, e isso era uma realidade nossa, então tínhamos disponibilidade, e o custo era relativamente baixo. Além disso, os óleos vegetais contêm maior teor de carbono por peso quando comparado aos açúcares, o que resultaria num maior rendimento em pHs, né? Até 2 vezes mais. Então, qual foi o objetivo geral do nosso trabalho? Avaliar a síntese e as propriedades desses polihidroxialcanoatos em cultivos individuais produzidos por bactérias dos gêneros Cupriavidos e Burkholderia a partir de azeite de dendê. Os objetivos específicos: avaliar a performance dessas cepas, né, de 2 cepas do Senecator e 2 da B. cepacia, na produção de pHs em fermentação em shaker, utilizando o azeite de dendê como substrato. Aqui ficou cortado, mas então seria avaliar a influência dessas variáveis nas propriedades desses polímeros. Então, caracterizamos os polímeros quanto aos grupos funcionais, estabilidade térmica, índice de cristalinidade e composição em monômeros, além da massa molecular. Esses micro-organismos, então, eles foram cedidos pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. O substrato, o azeite de dendê, foi adquirido no comércio local, em Salvador, e foi caracterizado quanto ao seu perfil em ácidos graxos. E a biossíntese dos polihidroxialcanoatos foi realizada, então, utilizando 2 culturas, com e sem limitação de nitrogênio, nas seguintes condições. Então, como é que nós fizemos? Utilizamos 15 gramas por litro do substrato, o tempo de fermentação foi de 72 horas, com agitação a 180 rotações por minuto, em shaker. Então, cada bactéria, né, então, que estava armazenada foi inoculada em agronutriente e adicionada no meio não limitado, ou seja, o meio com todos os nutrientes. E o substrato também foi adicionado e, posteriormente, esses foram transferidos para o meio com limitação de nitrogênio para o acúmulo dos pHs. Foi realizada uma etapa de centrifugação para a separação da biomassa produzida e, logo em seguida, foi realizada a extração dos pHs em cloroforme. E a massa determinada por gravimetria. Então, todos os polímeros obtidos em cada uma das condições, para cada uma das cepas, foram submetidos a caracterizações, né? Essas caracterizações serão todas mencionadas nos resultados. O perfil de ácidos graxos, então, demonstra que essa amostra, né, de azeite de dendê tinha como principal ácido graxo o C18,1, o ácido oleico, e, em segundo lugar, o C16,0, o palmítico. Isso exerce uma grande influência, né, no tamanho da cadeia dos monômeros dos polímeros obtidos. Aqui nós temos os resultados, então, de produção de pH e de biomassa, onde podemos verificar que o Senecator IPT027 foi o que teve o maior rendimento em gramas por litro de pH
também um maior rendimento em biomassa, e dessa biomassa, 60% era correspondente aos biopolímeros. Esses rendimentos, tanto de polímero quanto de biomassa, foram superiores a outros estudos relatados na literatura que também utilizaram o azeite de dendê, só que com micro-organismos diferentes. É importante ressaltar que, para que o custo de produção não fique elevado, a biomassa produzida ela tem que chegar, o rendimento, né, em biomassa tem que chegar a 60% do micro-organismo, porque senão o custo fica muito elevado. Aqui só para mostrar que diversos estudos já têm sido feitos para a obtenção desses pHs com diversos micro-organismos e com diversas fontes, né, incluindo resíduos e alguns óleos vegetais, com rendimentos muito baixos, aqui de 0,11, até 70 gramas por litro, nesse estudo com E. coli, utilizando whey protein. Nós fizemos, então, a caracterização dos grupos funcionais por FTIR e obtivemos todos os grupos funcionais característicos dos polihidroxialcanoatos, confirmando, então, que o que estávamos obtendo era realmente esse tipo de polímero. Então, tivemos grupos carbonilas, alongamentos simétricos e assimétricos, grupos CH3, COO, todos nas bandas correspondentes às já relatadas. Um ponto crucial para um bom polímero é a sua estabilidade térmica, porque os processamentos utilizados em grande escala usam altas temperaturas, né, como, por exemplo, a extrusão na produção dos biofilmes. Então, todos os biopolímeros que obtivemos tinham uma alta estabilidade térmica, com degradação começando em temperaturas acima de 283 graus Celsius, né? Com destaque aqui para a cepa, né, do Senecator IPT026, com temperatura de 311 de degradação inicial, chegando à máxima degradação em 334. Então, temperaturas bastante elevadas e promissoras, então. Aqui temos a avaliação do índice de cristalinidade. Todas as amostras apresentaram picos característicos de poliésteres semicristalinos, com uma variação aí de 27,80 de índice de cristalinidade até 48,47, que foi do Senecator, do IPT026. É importante que o índice de cristalinidade nunca ultrapasse os 50%, porque, nesses casos, nós vamos ter regiões muito cristalinas, com pontos de rigidez e fragilidade, e vão, como eu vou dizer, reduzir as propriedades mecânicas desse material. Aqui, então, tivemos a identificação de 5 unidades monoméricas diferentes, todas com carbonos com cadeia carbônica de 16 ou 18 carbonos, e também com, aqui, destaque para o Senecator. A massa molecular, então, mais alta foi obtida para a Burkholderia, tá, em torno de 389, a massa molecular média. Todas essas massas moleculares estão dentro do reportado na literatura para esse tipo de biopolímero, e a polidispersão ficou menor do que a maior parte dos trabalhos apresentados, né, indicando que os materiais tiveram excelente uniformidade. Como conclusões, temos, então, que o azeite de dendê pode ser utilizado como substrato para cepas estudadas, né? Teve aí um excelente... teve monômeros aí majoritariamente de cadeia longa, o que é raro, né? Associados a altas massas moleculares, baixa polidispersão, excelente cristalinidade, alta estabilidade térmica. A produção e composição, né, todas as características mostraram o grande efeito das diferenças das bactérias, com destaque para o cupriávidos, e seria, então, uma fonte inovadora, né, de produção. Seríamos mais uma possibilidade de produção de bioplástico. E, no caso de testarmos outras condições otimizadas, poderíamos até aumentar esse rendimento com as outras cepas bacterianas. Umas referências. Obrigada.